Olá, alunos do sexto ano de matemática da Escola Aurélio de Paula Coelho. Nessa semana, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática e nós vamos falar agora do valor posicional dos números. O que isso quer nos dizer? Continuamos aqui desenvolvendo essa habilidade de reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental e destacar as semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor posicional, que é o que a gente quer ver hoje, função do zero também, nós vamos falar um pouco da função do zero, isso aqui nós vamos falar hoje. Vamos falar desses 3 pontos. Utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Isso aqui nós não vamos abordar ainda. Continuando, então vamos pensar aqui, ó, sistema de numeração indo-arábico ou sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa hoje, né? Então sabemos o quê? Que a gente já sabe que nós podemos representar qualquer número que nós quisermos utilizando esses 10 símbolos, que são chamados de algarismos. As contagens, elas são feitas por agrupamentos de 10 em 10. Então a gente agrupa de 10 em 10. Isso nós já falamos nas aulas passadas, né? O sistema ele é posicional, ou seja, o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Então, como a gente pegou lá nos sistemas de numeração antigos, né? No egípcio, por exemplo, independente da posição que os algarismos ocupam, uh, o número é o mesmo, então ele não vai mudar, não vai formar um número diferente por causa disso. Mas aqui sim, então se eu usar esses dois símbolos, 23 e 32, são números diferentes. Então esses dois números são diferentes, embora eu utilize o quê? Os dois símbolos. Esses dois símbolos nos dois números, mas a posição deles é diferente. Então, por isso que nós dizemos que o nosso sistema de numeração é posicional. Então, nós vamos ver isso já já. E o zero possui um símbolo que indica a ausência de unidade de dezena. Então, nos sistemas que nós estudamos até agora, não existia um símbolo para o zero. Não existia um símbolo para falar assim, aqui não tem nada. Nessa posição não tem nada, não tem nenhuma unidade. Aqui, no nosso sistema de numeração, é isso que o zero representa para nós. Então, vamos continuar aqui. Então, no nosso sistema de numeração decimal, já falamos, né? Cada algarismo no sentido da direita para a esquerda, então, da direita para a esquerda, então, nesse sentido aqui, o que acontece? Corresponde a uma ordem, né? A cada 3 ordens, então aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. E aqui, ó, a cada 3 ordens, considerando também da direita para a esquerda, formamos uma classe. Então, agora, ó, as 3 primeiras ordens formam quem? A classe das unidades. Depois, as próximas 3 ordens, nós temos o quê? A classe das milhares. E a classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Então, a cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Bom, então, como nós podemos aqui, ó, representar, nós vamos decompor, né, esse número, ó, 3.142.857. Então, na primeira casa aqui, ó, na primeira ordem, nós temos o algarismo 7. E esse algarismo vale uma unidade simples. Agora,
O algarismo 5, ele está na segunda ordem, na casa das dezenas simples. Então, significa o quê? Que eu tenho 5 dezenas, 5 vezes 10. Agora, na casa das centenas simples, eu tenho o 8. O que o 8 faz? Ele multiplica a centena. Então, eu tenho 8 centenas. Na casa da unidade de milhar, eu tenho o 2. Então, o 2 está multiplicando quem? O 1000. Então, 2 milhares. Agora, na quinta ordem, ó, eu tenho a casa das dezenas de milhar. Na casa das dezenas de milhar, eu tenho o algarismo 4. Ou seja, eu tenho 4 dezenas de milhar. E na sexta ordem, centenas de milhar. Eu tenho o algarismo 1, ou seja, eu tenho uma centena de milhar. E na sétima ordem, né, eu tenho já o início da classe dos milhões. Então, unidades de milhão. Então, eu tenho 3 unidades de milhão. Bom, isso aqui a gente ainda pode. Como que a gente pode escrever, né, esse número? Eu posso escrever, né, isso aqui, ó, que eu tenho 3 milhões mais 100 mil mais 40 mil mais 2.000 mais 800 mais 50 mais 7. Se nós somarmos todos esses números aqui, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó, em 3.142.857. É a soma de todos esses números aí. Então, nós decompomos esse número. Ahn, vamos pensar aqui, ó, fazer um exemplo. Então, exemplo 1. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10, que é o nosso sistema de numeração, né? Ele é decimal, ou seja, ele tem base 10, para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal, e nela são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo naquela posição. Em geral, colocam-se adesivos embaixo das hastes com os símbolos U de unidade, D de dezenas, C de centenas, M de unidade de milhar, DM dezena de milhar e CM centena de milhar, que correspondem respectivamente às a unidade, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a posição usual. Aí agora vamos pensar. Nessa disposição, qual é o número que está representado na figura? Então, para a gente representar esse número, nós vamos utilizar aqui, ó, primeira classe, unidade simples, dezena simples e centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar e
centena de milhar. Bom, na classe, vamos olhar aqui, ó, na classe das unidades, está invertido, eu tenho uma argola, então, uma unidade. Aqui, eu tenho, que classe é essa? Centena de milhar. Na centena de milhar, eu tenho uma, duas, três, quatro argolas. Então, na centena de milhar, eu tenho quatro argolas. Aqui agora, nas dezenas, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolas. Então, na classe das dezenas, na ordem das dezenas, eu tenho sete argolas. Classe do unidade de milhar. Na unidade de milhar, eu não tenho nenhuma argola. Na unidade de milhar, eu vou colocar um zero. Na classe das centenas, uma argola. Então, tem uma argola. E na dezena de milhar, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas. Bom, que número nós formamos? Nós formamos o número 460.171. Próximo exemplo. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo, de atendimento da ligação e pediu que ele o anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número. Então, eu tenho esse número aqui anotado. Está faltando este número. Do que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, qual é a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo? Então vamos pensar da seguinte maneira. O número é 1, 3, aqui ele não entendeu, 9, 8, 2, 0, 7. Bom, seguindo o que a gente viu, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e dezena de milhão. Então, quem que está faltando? A casa da centena de milhar. Seguindo, espero que vocês tenham compreendido, façam as atividades do livro didático e tenham uma boa semana de estudo e até a próxima aula.